E nós estaremos lendo hoje o Salmo 86 para encerrar essa série, esse livro de Salmos no ano de 2021. E eu quero ler com você todo o Salmo. Então abra sua Bíblia ou acompanhe ali no telão, no Data Show, os versos. Vou ler do verso 1 até o verso 17. Amém? Verso 1 diz assim: Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua vereda. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus, um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém? Glória a Deus. Esse salmo deve estar provavelmente no subtítulo da sua Bíblia. Ele foi escrito por Davi e ele não tem um contexto específico. Então não fala de um momento da vida de Davi, mas apenas de uma oração. Uma oração que Davi fez a Deus de maneira fervorosa. E com isso a gente pode também, ao ler o Salmo, entender que não existe uma subdivisão nos versículos de forma minuciosa, específica. Porque é realmente o coração de Davi sendo aberto ao Senhor, em forma de clamor, em forma de oração, aonde ele ali expressa o seu desejo, expressa a sua vontade, expressa o seu pedido ao Senhor e vem reconhecendo os atributos do Senhor. E por causa desses atributos ele louva o Senhor e agradece ao Senhor. E por causa desses atributos ele também tem uma convicção de que essa oração que ele está fazendo vai ser respondida. Então é realmente uma oração de um santo, de uma pessoa como eu e você, aqui representada por Davi. E ele realmente não possui divisões, e ele expressa realmente um coração de uma pessoa que está orando ao Senhor de maneira fervorosa. E que eu e você nós possamos encontrar nesse salmo um desejo também por se apresentar ao Senhor em oração de maneira fervorosa. Porque não se trata somente de uma oração e de um pedido. Pedido a gente sempre faz, mas o pedido, quando feito de forma intensa, entendendo a sua necessidade, ele pode se tornar fruto de uma oração fervorosa. E eu quero que você comece a entender que você não está aqui somente para fazer pedidos ao Senhor, mas para clamar a Ele de forma fervorosa e intensa. E você só vai clamar de forma fervorosa e intensa quando você compreender a vontade do Senhor, quando você compreender as promessas do Senhor. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que era fiel à aliança do Senhor com o povo de Israel, e ele entendia as promessas do Senhor. Ele entendia que o Senhor, ele havia prometido algo ao seu povo.
E esse Deus, ele foi fiel para cumprir aquilo que ele falou no passado, e ele seria fiel para cumprir aquilo que ele falou a Davi. E entendendo isso, Davi, cheio de convicção no seu coração, ele começa a fazer pedidos ao Senhor, porque ele sabia que tinha uma garantia, e essa garantia era de que seu Deus era fiel, de que seu Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que ele havia prometido. A sala de oração, ela funciona dessa forma. O Senhor, através da sua palavra, ele fala ao nosso coração e ele move a nossa mente e o nosso entendimento, a ponto de que as verdades do Senhor, elas entram em nossa mente e nós somos convictos dessa verdade, dessas verdades e dessas promessas. Quando essas promessas entram, elas movem o nosso coração e nós oramos de volta ao Senhor tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele disse que faria, tudo aquilo que ele prometeu para as nossas vidas, a sua fidelidade, o seu amor, a sua bondade. E orando ao Senhor, convictos dessas promessas e dessas verdades, nós movemos o coração de Deus para que ele intervenha no nosso meio e haja através das nossas orações. Esse é o processo. É isso que Davi está fazendo aqui. Ele conhecia o coração de Deus, ele tinha um relacionamento com o Senhor. E convicto dos atributos, da bondade, da misericórdia, da graça do Senhor, ele clama a ele de maneira fervorosa e intensa, sabendo que esse Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu e é fiel para responder a sua oração. E é por isso que no verso 1, ele começa dizendo: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me. Aqui ele está pedindo: Senhor, ouça a minha oração. Senhor, estende os seus ouvidos à minha oração, ao meu pedido, e me responde. É interessante notar que nesses primeiros versos, do verso 1 ao verso 4, Davi, ele inicia o salmo, do primeiro verso ao verso 4, clamando a Deus e fazendo pedidos a Deus, expressando motivos pelos quais Deus deveria responder a sua oração. Preste atenção, no verso 1 ele diz assim: inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, vírgula, pois sou pobre e necessitado. Ele está dizendo aqui: Senhor, inclina os seus ouvidos a mim e responde-me, por um motivo, porque eu sou pobre e necessito do Senhor. Então nós vemos aqui um pedido. Ele clama ao Senhor para que Deus ouça a sua oração, e um motivo para que Deus responda a essa oração, porque ele era pobre e miserável, porque ele necessitava da intervenção do Senhor. E nesse primeiro verso nós vemos ele dizendo aqui que ele é pobre, e nós sabemos muito bem pela história de Davi que ele era um homem muito rico e muito poderoso. Ele tinha um reino, ele tinha um palácio, ele tinha muitas posses, ele era um homem que tinha um exército. Então ele não era um homem pobre. Mas aqui Davi não está falando da sua condição social. É importante que você entenda isso. Ele está falando sobre uma condição interna do seu coração, uma condição espiritual, uma incapacidade de resolver os seus problemas por si mesmo, pela força do seu braço, pelas suas capacidades. Aqui ele não está falando de impossibilidades humanas, de conseguir aquilo que ele quer. Ele está falando de uma pobreza espiritual, uma pobreza tão grande que ele carece e necessita de uma intervenção do Senhor. Então Davi aqui ele compreendia que ele dependia e necessitava do Senhor. E eu e você precisamos compreender isso no sentido de que eu e você também necessitamos de Deus, porque somos pobres em espírito. Lá em Mateus 5, verso 3, o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui, essa frase, pobres em espírito, ela é aplicada no verso 3 de uma forma literal não, de uma forma figurada, ao contrário. E ela é aplicada de uma forma figurada,
porque ele está falando de uma pobreza que significa um desamparo espiritual. Um desamparo espiritual, ou seja, ele carece de algo para ser fortalecido espiritualmente. E o Senhor Jesus está dizendo que felizes são esses que são pobres em espírito, porque desses que são pobres em espírito, é o reino dos céus. E aqui Davi está dizendo: Senhor, eu sou pobre e necessitado. E é esse o motivo pelo qual Deus vai responder a oração de Davi. E nós precisamos olhar para nós mesmos e entender que nós também carecemos desse auxílio da parte do Senhor. E entendendo a nossa natureza e a nossa necessidade, começamos a compreender o porquê Deus deve intervir e responder às nossas orações. Se nós nos achamos bons demais, capazes demais para fazer aquilo que nós precisamos, nós não entraremos debaixo dessa bênção. O reino dos céus não será nosso. Nós não seremos felizes. É isso que esses textos estão dizendo. Nós precisamos compreender e entender que a nossa condição é de pobreza espiritual. Nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor para estarmos vivos, para respirarmos, para vivermos, para sermos respondidos em nossas orações. Então a sua oração, a minha oração, ela não vai ser respondida quando nós entendemos que somos capazes, mas quando entendemos que somos incapazes, quando nós necessitamos e não quando nós temos tudo. Por isso que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Por isso é que quando somos pobres, é aí que nós somos e temos o reino dos céus. E Davi entendia isso. No verso 2, ele também faz um pedido e coloca um motivo diante do Senhor. Ele diz assim: guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Aqui o salmista, ele clama a Deus por segurança, por cuidado. Provavelmente ele estava sendo perseguido, a gente não sabe, não tem um contexto específico. Mas ele clama aqui por segurança, por cuidado. Ele fala: Senhor, guarda a minha vida. Ou seja, ele estava a ponto de perder a sua vida, talvez. Ele estava realmente fora de segurança. Ele necessitava de ser guardado por Deus. E ele declara aqui ser uma pessoa separada para o Senhor, fiel ao Senhor, consagrada ao Senhor. Ele diz: pois sou fiel a ti. E nós sabemos que Davi era fiel à aliança de Deus com Israel. Ele era fiel às promessas do Senhor, aquilo que ele prometeu ao seu povo. E ele diz: Senhor, eu sou fiel a ti. Eu sou fiel, eu confio em ti, eu consagro a minha vida a ti. Por isso, Pai, guarda a minha vida. Isso não quer dizer que Davi era perfeito. Isso não quer dizer que ele não errava. Essa expressão, ela somente declara uma verdadeira intenção do salmista em ser fiel à aliança do Senhor com o povo de Israel. Ele declara que ele é fiel ao Senhor, não que ele é perfeito. E sabendo disso, que ele é fiel à aliança do Senhor, ele também sabe que o Senhor vai ser fiel para com ele e vai responder a sua oração. No verso 3, ele também clama: misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Aqui o pedido dele é por misericórdia. Ele fala: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o motivo? Porque ele clama ao Senhor sem cessar. Porque ele clama ao Senhor continuamente. Ele clama ao Senhor noite e dia e noite. Aqui ele está expressando, Davi, que busca ao Senhor continuamente, intensamente, porque ele necessita dessa misericórdia. Ele carece dessa misericórdia que é proveniente de Deus. O que eu e você precisamos fazer nessa noite é continuar a clamar ao Senhor, é continuar a bater a porta, é continuar a buscar ao Senhor, porque uma hora o Senhor vai responder. E quando nós estamos buscando orar de acordo com a vontade do Senhor, nós temos uma garantia de que essa vontade vai ser estabelecida. Precisamos sim alinhar a nossa vontade com a vontade dEle. Não podemos pedir simplesmente aquilo que queremos. Até podemos, mas se não for da vontade do Senhor, não vale a pena. Por isso, precisamos continuamente buscar ao Senhor na sua palavra,
naquilo que é a revelação da vontade do Senhor para a sua igreja, para o seu povo, para que possamos alinhar essa vontade ao Senhor, alinhar essa vontade à vontade do Senhor, e para que continuamente orando o Senhor possa responder às nossas orações, o Senhor possa responder aquilo que é o clamor da igreja dele. No verso 4 ele também pede, ele faz um pedido: alegra o coração do teu servo. E aqui o motivo: pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Aqui o salmista Davi está provavelmente em um momento em que ele havia perdido a sua alegria, eu não sei, talvez passando por uma tristeza, por uma perseguição, mas o que eu entendo aqui é que ele está pedindo para que o Senhor alegre o seu coração novamente. E nós precisamos dessa alegria que vem do Senhor. Nós precisamos buscar essa alegria. E aqui ele coloca um motivo pelo qual o Senhor deve responder a sua oração, é que porque ele eleva a sua alma ao Senhor, ele eleva os seus sentimentos ao Senhor, ele eleva o seu coração ao Senhor. Então provavelmente angustiado, ele está colocando o seu coração, talvez triste, diante do Senhor. Está falando: Senhor, alegra o meu coração, alegra a minha alma novamente, alegra, Senhor, a minha vida novamente. Quando nós estamos angustiados, existe um Deus que Ele pode alegrar o nosso coração, que Ele pode resgatar a alegria ao seu coração. Eu não sei qual é a tristeza que você está passando ou que você já passou, mas Deus, Ele é fiel, como nós falamos, e Ele pode resgatar a alegria no seu coração. O apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, se eu não me engano, verso 4, eu posso estar errado, ele diz: alegrem-se no Senhor. É um mandamento do Senhor, alegrem-se nele. E não se trata de uma alegria superficial, se trata de uma alegria independente das dores, independente das aflições, independente de qualquer coisa que você venha passar. Trata-se de uma alegria permanente, focada naquilo que é eterno, focado naquilo que não passa, naquilo que não perece, naquilo que não volta para o pó, que não morre. Seu corpo vai voltar, seu corpo vai perecer, você realmente vai morrer, mas a alegria do Senhor permanecerá no seu coração, porque essa alegria, ela vai sustentar a sua vida, sustentar a minha vida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos sustenta em meio a todo esse caos que nós possamos estar vivendo ou vivemos em nossa vida. A alegria do Senhor, ela nos sustenta, e nós precisamos ter prazer no Senhor. Você precisa encontrar satisfação na presença do Senhor. Não basta vir só à igreja, não basta ser superficial. Nós precisamos encontrar uma satisfação e um prazer nessa presença do Senhor. E eu acredito que a partir dessa satisfação e desse prazer, nós encontraremos essa alegria. E a partir dessa alegria, nós então glorificaremos ao Senhor. Eu me lembro de um livro que eu li do John Piper, se eu não me engano é Graça Futura, o nome do livro. E ele diz que o Senhor é mais glorificado em nós quando nós temos mais prazer nele. Ele diz que à medida que encontramos mais prazer no Senhor, o Senhor, ele é mais glorificado em nossas vidas. E durante todo o livro ele diz, ele argumenta a respeito disso, e ele fala que nós precisamos encontrar uma vida de prazer no Senhor, de satisfação no Senhor, para que esse prazer e essa satisfação gerem uma alegria no nosso coração. E então essa alegria vai glorificar e honrar, louvar ao Senhor. Pensa só, quando você encontra satisfação em alguma coisa, quando você vê alguma coisa muito legal, muito bacana, e você tem prazer em estar perto de uma pessoa, por exemplo. Você, quando está perto dessa pessoa com prazer, você fica alegre, você fica feliz. E o que instantaneamente você faz é falar bem daquela pessoa, é glorificar, honrar aquela pessoa. Por exemplo, nós estamos no Natal, época de Natal,
e nós comemos bastante no Natal. Quando nós experimentamos e temos prazer em determinado tipo de alimento, nós nos alegramos com aquilo. E instantaneamente nós falamos: é maravilhoso esse prato, é muito bom comer esse prato. E nós testemunhamos disso para outras pessoas. A mesma coisa é com o Senhor. Quando nós encontramos prazer no Senhor, nós somos e ficamos alegres, felizes. Nós transformamos a nossa tristeza, mesmo que passageira, em alegria. E instantaneamente nós glorificamos ao Senhor. Por isso o Senhor, Ele é glorificado mais em nós, quando nós temos mais prazer e satisfação nele. Por isso encontre, no meio de toda a sua disciplina de oração, toda a sua disciplina de jejum, de busca pelo Senhor, na sua palavra, encontre prazer nele. Encontre prazer no resultado do seu esforço diário de buscar a Deus, de dizer não para a sua carne, de buscar o Senhor. Encontre prazer. E a consequência disso é que você vai honrar, glorificar ao Senhor, independente do que aconteça, independente do que você esteja vivendo. No verso 5, para a gente adiantar um pouco, ele diz assim: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Nessa parte, o salmista Davi, ele está com a sua mente cheia de pedidos. Ele fez diversos pedidos ao Senhor. E ele tem na sua mente diversos conceitos de quem Deus é. A revelação do Senhor está na mente de Davi, e é por isso que ele está orando ao Senhor. E os atributos do Senhor estão revelados à mente de Davi, e isso nutre no coração dele uma esperança de que o Senhor vai responder às suas orações. Por isso que ele diz que o Senhor é bondoso e perdoador. São os atributos do Senhor. Ele é bondoso, Ele é perdoador, Ele é cheio de graça. E sabendo disso, sabendo que o Senhor é rico em graça para com todos os que invocam o Senhor, ele entende que o Senhor pode responder à sua oração. E é por isso que no verso 6 ele diz: escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. A revelação do Senhor foi dada a Davi. O Senhor é bondoso e perdoador, e por isso Davi clama ao Senhor, sabendo que esse Deus é um Deus bondoso e perdoador. Ele vai escutar a oração de Davi e ele vai responder a essa oração. É uma convicção que nós precisamos também ter. No verso 8 ao verso 10, Davi começa a falar então sobre a soberania do Senhor. O verso 8 diz assim: nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Após clamar a Deus, pedir a Deus, apresentar os seus pedidos a Deus, Davi aqui, ele continua a afirmar os atributos do Senhor, falar a respeito de quem o Senhor é. Ele diz aqui que nenhum dos deuses dessa terra é comparável ao Senhor. Ou seja, ele está falando da soberania do Senhor. Ele está falando que esse Deus a quem ele serve não é comparável. Não existe nada igual a esse Deus. E ele diz aqui que nenhum deles pode fazer sequer aquilo que ele faz. Ou seja, nenhum Deus dessa terra, nenhum Deus mundano pode fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer. Essa convicção na mente do salmista Davi traz essa esperança ao coração dele, de que o Deus a quem ele serve é um Deus poderoso, é um Deus cheio de glória, é um Deus soberano, que está acima de todos os deuses, que está acima de todas as coisas. E é por isso que ele compara a esse Deus com os outros deuses. E ele reconhece que somente esse Senhor, a quem ele faz a sua oração, pode fazer aquilo que ele está pedindo, pode realizar os pedidos que estão no coração de Davi, pode realizar aqueles pedidos que estão no seu mais íntimo do seu coração. Então, ele começa a ressaltar essa soberania do Senhor, e ele diz no verso 9 que todas as nações, elas vão louvar e glorificar ao Senhor um dia. Ele diz: todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. E o verso 10 diz: pois tu és grande
és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Aqui o salmista está falando de uma grande expectativa que está no coração dele. Do dia que o Senhor, ele será adorado, glorificado por todos aqueles que estão na terra. Nós sabemos que um dia o Senhor Jesus voltará e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós sabemos e precisamos nutrir isso em nosso coração, essa grande expectativa de que um dia o Senhor será adorado por todos. E todos aqueles deuses que profanam o nome do Senhor, todas aquelas pessoas que se afastaram do Senhor, elas deverão honrar e glorificar ao Senhor. E não honrando, elas serão julgadas. É isso que o salmista está falando. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 8 ao verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: e sendo encontrado em forma humana, quem? Jesus Cristo. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Deus, o nosso Pai será glorificado no dia que toda língua e todo joelho se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que Ele está acima de todos os deuses. E nós precisamos nutrir isso em nosso coração, aguardar por esse dia com grande expectativa, crendo que esse Deus, Ele é soberano e Ele é poderoso, e Ele vai responder a oração do seu povo no tempo certo. Ele vai responder o clamor do seu povo por Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vai responder o clamor do seu povo clamando: Espírito, vem, vem, Senhor. E nós, como noiva de Cristo, precisamos clamar, precisamos pedir: Senhor, vem sobre nós. Senhor, vem sobre a tua igreja. Nutrindo isso no nosso coração, nós permaneceremos fiéis a esse clamor, fiéis a essa palavra. E para encerrar, eu vou encerrar no verso 13. No verso 11, o salmista diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Após ele reconhecer a soberania de Deus, Davi aqui está clamando para que o Senhor revele os seus caminhos, revele a sua vontade ao seu coração. Davi, ele ansiava conhecer as verdades a respeito do Senhor. Ele ansiava conhecer a vontade do Senhor e ele buscava, através da sua oração, agradar ao Senhor. Ele pede: Senhor, revela as tuas verdades, ensina-me o teu caminho, revela os teus preceitos, a tua vontade ao meu entendimento, ao meu coração. E Davi faz isso porque ele tem o desejo de agradar ao Senhor. E essa é uma luta que nós precisamos lutar diariamente. A luta de agradar a nós mesmos ou agradar ao Senhor. E para isso nós precisamos entender qual é a melhor vontade. Se é a vontade do Senhor ou se é a nossa vontade. Entendendo que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, nós submetemos a nossa vontade ao Senhor. E submetendo a nossa vontade ao Senhor, nós podemos clamar: Senhor, ensina-me o teu caminho, ensina-me a tua vontade. E antes de qualquer coisa, de decidir qualquer coisa em relação a mim ou a sua vida, nós clamaremos ao Senhor para que Ele revele esses caminhos, para que Ele revele essas verdades, para que Ele revele esse entendimento ao nosso coração, o entendimento de qual é a vontade do Senhor. E no verso 12 ele continua dizendo: de todo o meu coração te louvarei, Senhor meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Aqui ele está reconhecendo de novo os atributos do Senhor. E aqui ele está declarando e afirmando e prometendo ao Senhor que de todo o coração ele vai buscá-lo, ele vai ansiá-lo, ele vai desejá-lo. Ele está dizendo que com o coração dele, de todo o coração dele, ele vai louvar o Senhor. Então não se trata de um louvor superficial,
não se trata da superficialidade, se trata de um coração que realmente está desejando se aprofundar em quem Deus é. E se aprofundar em quem Deus gera em nós uma necessidade de buscá-lo todos os dias de maneira intensa. O Senhor Jesus, quando Ele fala a respeito do maior mandamento, Ele diz que nós devemos amá-lo de todo o coração. Ou seja, se trata de uma intensidade tão grande que envolve todo o nosso ser e tudo que nos envolve, é por completo. Não se trata simplesmente de amar a Deus, mas amar de todo o coração. Não se trata simplesmente de louvá-lo, mas louvá-lo de todo o coração. O Senhor nos deseja por completo. Ele deseja ter relacionamento com o seu povo por completo, não em partes, não de forma fragmentada, mas por completo. Por isso, de todo o coração, Davi está dizendo que vai louvar ao Senhor. E ele vai glorificar o seu nome para sempre. E no verso 13, para encerrar, ele diz: pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas da morte. Essa palavra Sheol pode ser também traduzida por sepultura, por morte, por algo ruim, por tristeza. E aqui, eu acho que para encerrar, Davi está reconhecendo o amor do Senhor sobre a sua vida. Nós cantamos aqui sobre o amor do Senhor. Nós falamos aqui sobre a capacidade que o Senhor tem, através do seu amor, de nos transformar por completo. E esse amor do Senhor, ele foi revelado, acima de todas as coisas, através da cruz. Através do nascimento de Jesus Cristo. Através daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Nós só somos capazes de amar ao Senhor porque Ele decidiu nos amar primeiro. Porque Ele escolheu revelar o seu amor através da obra redentora da cruz. Em 1 João capítulo 4, verso 10, o apóstolo diz assim: nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor do Senhor revelado na cruz, revelado através da pessoa de Jesus Cristo. É esse amor que nós precisamos alcançar e buscar em nossas vidas. Nós precisamos ter esse amor em nosso coração para que sejamos capazes de amar ao Senhor, para que sejamos capazes de clamar a Ele intensamente, de maneira fervorosa todos os dias, para que Ele responda as nossas orações e que, assim como o salmista Davi, para que possamos também encontrar satisfação na presença do Senhor, entendendo que somente o Senhor pode preencher o vazio do nosso coração, pode ser completo naquilo que Ele faz por nós, pode satisfazer por completo o nosso coração. Precisamos glorificar e honrar ao Senhor todos os dias, entendendo as suas verdades em nosso coração, entendendo quem Ele é, para que possamos sim glorificá-lo, ter prazer nele, para que possamos sim honrá-lo, louvá-lo todos os dias das nossas vidas. Então que você possa realmente reconhecer quem é o Senhor, reconhecer as verdades a respeito do Senhor, reconhecer os atributos do Senhor e viver uma vida de clamor, de oração, sinceras ao Senhor, de maneira intensa e fervorosa, assim como Davi estava fazendo aqui nesse salmo, e tendo a convicção de que o Senhor vai responder a sua oração e vai responder os clamores, os pedidos que você tem apresentado diante do Senhor. Essa é a nossa garantia. Esse deve ser o nosso pedido, de que o Senhor intervenha através da sua palavra, de que o Senhor intervenha em nossos corações, liberando sobre as nossas vidas a tua bondade, a bondade do Senhor, o seu perdão, a sua misericórdia e a sua graça, entendendo que no amor do Senhor nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Que a misericórdia do Senhor e a graça dele, elas possam ser renovadas sobre a sua vida, para que você encontre no Senhor esse prazer, essa satisfação, e que você esteja todos os dias buscando essa satisfação e esse prazer em sua vida,
e que a sua vida seja uma vida de glorificação ao Senhor, de constante louvor e adoração ao Senhor. É para isso que nós fomos criados, amém? Fique de pé, nós estaremos agora cantando, louvando ao Senhor, e eu quero que você apresente o seu coração ao Senhor, e de tudo aquilo que foi falado, que você extraia e retire para si essa necessidade, essa urgência de estar diante do Senhor, clamando por tudo aquilo que aflige o seu coração.